Olá, olá, que tal, ladies and gentlemen? Muito bom dia, bom dia, bom dia. Bora começar mais uma quinta-feira maravilhosa? Então vamos lá, vamos junto. E por que não? Quinta-feira é sempre dia de falar de filme. Por que a gente fala de filme? Por que eu trago filme? Porque filme traz de uma maneira lúdica, de uma maneira não envolvendo, mas envolvendo, de que a gente pode ver as coisas da vida. A gente pode observar aqueles aspectos que estão encroados em nós, ou a gente ter opinião, a gente poder perceber sobre uma outra lógica, uma outra ótica aquela situação. Ao invés de, às vezes, a gente ter que viver todas as situações. E nessa questão da gente ter que viver tudo quanto é coisa, às vezes se torna muito massivo, ou muito desafiador, ou muito difícil realmente de conseguir passar por tudo isso. Mas eu tenho nos filmes a possibilidade de eu poder olhar para aquela situação e ver, isso daqui faz sentido, nossa, e se eu fosse tal personagem, como eu reagiria? E se eu fosse tal outro personagem? E o que esse filme, dessa forma, me fez sentir? Qual é a emoção, qual é o sentimento? O que eu tomo consciência disso? E de que outra forma eu posso fazer? Uma ideia. Vai, André. Que esse filme, que esse filme tá me dando uma ideia. Dessa forma eu posso fazer, ou de uma outra forma eu posso fazer, e aí eu vou percebendo quantas são as infinitas possibilidades de eu tomar consciência, de eu poder perceber, de eu poder fazer de outra e de outra e de outra maneira. Então, quando a gente percebe, por isso que eu trago sempre nas quintas-feiras falar sobre algum filme, para que a gente possa perceber, opa, existem várias coisas, existem outros cenários aqui. A minha vida não é só essa situação de que eu estou vendo aqui. E se eu fosse o cara milionário lá daquele filme? Ótimo. E por que não? O que falta? O que ele fez? Qual era o pensamento? Qual era a atitude? Qual era o comportamento? Não, e se eu fosse aquele outro serial killer? Ok? Também é importante de saber aonde que nós temos, cada um de nós, uma possibilidade de ser um serial killer. O que ele fez? O que levou aquilo? Obrigado por me mostrar isso. Eu escolho como fazer diferente. Dessa maneira, a gente vai sempre tendo oportunidades de melhorar, de aprimorar e se desenvolver através dos conteúdos. Hoje eu quero trazer uma sériezinha que meus filhos estavam vendo, e aí eu digo, não, é uma série bacana e eu acho que vale a pena de falar. Principalmente nesse momento onde a gente tem cada vez mais dificuldade de se identificar. A série está no Netflix, chama-se Machos Alfa, onde como é que é essa masculinidade? Onde é o lugar desse masculino? Onde é o lugar do feminino? Como que deve acontecer tudo isso daí? E no primeiro capítulo eles começam entrando em um curso lá de desconstrução, mas depois eles voltam 6 meses antes. E aí nesse curso de desconstrução ele diz o que significa ser homem. O que significa ser homem? Bom dia, Lilian. Para nós homens e para as mulheres, o que significa para as mulheres ser homem, a visão do homem, e o que significa para nós homens, a visão de ser homem? Algumas vezes eu já transitei em alguns cenários, né? Por exemplo, lá no sul, lá em Bagé, na cidade do meu pai, era muito mais ferro e fogo as coisas. Escreveu, não leu, toma uma borda, uma bordoada e é no relho, e é na bala, na faca. Já em Florianópolis era uma situação bem mais contemporizativa, de buscar, não, vamos lá, vamos respeitar, não, até pode ter uma briga, mas aqui vamos ver, veja bem, vamos ver o que está acontecendo, qual é a emoção, qual é o sentimento. Em Porto Alegre eu encontrei o caminho do meio, onde algumas vezes eu consigo ser incisivo, mas eu não preciso ser completamente rude, e outras vezes eu posso ser sensível, mas sem passar demais com a mão na cabeça. Mas nesse filme ele traz então essa questão do preço também da inflexibilidade. Essa inflexibilidade onde eles se colocam seria a obstinação ou orgulho. Quantas vezes também, por exemplo, um dos exemplos é de um cara que ele é diretor de marketing de uma empresa, de um canal, e ele é convidado a sair. E por que ele é convidado a sair? Ele é convidado a sair porque ele está muito inflexível. Então, aonde que nós estamos inflexíveis também? Como é ser orgulhoso? Como é ficar apenas com a tua ideia? Não, essa é a maneira de fazer. E ficar julgando, criticando, debochando da ideia dos outros. Até onde isso pode nos levar? Onde a gente pode aprender a aperfeiçoar? Bom dia, Lilian. Obrigado, já entrou com o presente. Onde a gente pode aprender a aperfeiçoar? Onde existe a visão de machista e de feminista? E em quem está essa visão? Essa visão está no homem, está na mulher? Eu me lembro uma vez um atendimento onde o homem que veio, né?
E ele reclamava, dizia, não, pois é, porque eu me sinto muito pressionado, isso, aquilo, e não sinto, eu digo, cara, extravasa, chora, grita, faz alguma coisa. Não, 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 chorar, não, não, não pode. Eu digo, pode? Qual é o problema? Tu é homem? Tu vai deixar de ser homem por chorar? Não, tu não vai deixar de ser homem. E aí foi, passou 2, 3 sessões lá, e daqui a pouco ele teve uma vez que ele chorou, e teve uma outra vez que ele estava junto da esposa dele, chorou, a esposa dele disse, como assim? Como assim tu tá chorando? Onde já se viu? O homem não chora. Eu disse, não, meu terapeuta disse que ele pode chorar. Não, 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 o homem não pode chorar. Então esse teu terapeuta é uma bichona. E aí então a gente começa a entrar no dilema, aonde que está esse machismo? Ele está só na cabeça dos homens? Está na cabeça das mulheres? Porque algumas vezes a gente encontra também o feminismo, e tem uma palestra do Petro que eu já trouxe aqui para nós, onde enquanto eu não acolho aquilo que eu sou, não adianta eu ficar reclamando do outro. Muitas vezes a gente ora em campanhas feministas também, de que, não, pois é, porque os homens não dão espaço para tratar. Aí tá lá a mulher, ela tá trabalhando, tá de calça, tá se vestindo exatamente igual a um homem. Não, tem alguma coisa errada nisso. Cada um de nós se ama como é. E eu posso honrar, e esse é o grande barato, quando eu honro o outro, ele me empodera, ela me empodera, me apropria dessa energia que eu tenho. Então, quanto mais a gente fica criando essas rixas, essas rivalidades, mais eu me afasto de mim e mais eu perco força, mais eu corro dobrado, porque eu tenho que ficar carregando a minha história, a minha essência e mais aquilo de que eu estou contra. Perceba o tamanho da força? O mesmo foi o que ele estava fazendo lá. Nessa questão da inflexibilidade, do orgulho, custou exatamente o cargo dele. Onde daí nessa inflexibilidade diz, não, 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 na verdade vinha uma promoção, não, eu pedi para sair, porque não me deixaram escolher. Ele não contou a verdade para a esposa. Depois acabou contando a verdade para uma outra pessoa. Então quantas vezes a gente cria historinhas para não contar a verdade? Por quê? Por orgulho? Por medo? Por obstinação? Qual desses 3 itens do homo, do nosso ego imaturo, está presente ali nessa situação para não poder crescer, para não evoluir, para não se desenvolver? Então a gente precisa estar atento a essas questões. Outro aspecto, preconceito. O preconceito da ex-esposa. Então tem um outro personagem, são 4 personagens nessa série, e aí tem um outro homem lá, de que chegou em casa, de repente estava lá alguma movimentação, e quando viu, a filha dele foi parar lá, na casa dele. Eles eram divorciados. E aí pouco tempo depois chegou a esposa reclamando, não, porque tu sequestrou a minha filha, parará, parará, parará. Foi lá, fez um monte de queixa, colocou ele na cadeia, e depois buscaram então uma mediação, onde essa pessoa na mediação disse, olha, ela já tem 16 anos, é uma escolha dela. Não, porque vocês estão contra mim, porque ele está contra mim, tu também está contra mim, a mediadora. Não, não é uma questão de estar contra, é simplesmente a realidade. Então, quantas vezes a gente também quer criar e fantasiar uma ideia e não damos margem para que essa outra pessoa possa se manifestar e não queremos acreditar naquilo? É exatamente o mesmo ponto do Rinpoche no texto, aquele buraco. Ando pela rua, vi um buraco. Então ele fica 2 capítulos reclamando, porque quem botou esse buraco? Quem botou? Para chegar só lá no terceiro e dizer, não, eu me coloquei nesse buraco. Eu caí no buraco. Então quantas vezes a gente faz isso? Quantas vezes a gente reclama, a gente fica cristalizado em um conceito? Se a vida está te trazendo alguns movimentos, se do eu, pega que é teu. Não está fora, não está nos outros, não temos que mudar os outros, mas temos que aprender e perceber com aquela situação, opa, o que eu posso fazer? Como eu posso fazer diferente? Então lá no homem, aonde que eu posso ter alguma inflexibilidade? Aonde eu posso estar buscando? E aqui tem um detalhe muito importante, de eu encontrar o propósito e da obstinação. O propósito significa de que eu tenho condições de ficar me reinventando várias vezes, buscando o melhor. A obstinação significa que tem que ser do meu jeito. E eu não ouço nenhuma outra ideia, e todas as outras ideias são desqualificadas, são descredenciadas. Ele pode trair, mas se ela pede uma relação aberta, não. Então aqui outro aspecto também. Onde o homem, tem o terceiro homem lá, ele tem uma relação com uma mulher e tudo mais, e mostra ele traindo a esposa dele com outra mulher. E aí chega na noite, ele quer pedir ela em casamento e tudo mais, e aí ela chega e diz, eu também tenho uma coisa muito importante para te dizer. E é nessa coisa muito importante, ela diz, não, eu quero uma relação aberta. Aí ele, como assim uma relação aberta? Tu quer ter outros homens?
Eu disse, não quero ter outros homens. Eu acho que a monogamia é muito monótona. Claro, quando eu simplesmente não consigo parar e olhar para mim e enxergo na relação a dois, como a gente viu ontem sobre relacionamentos, aquele espaço apenas para ter sexo ou apenas para receber o afeto, sem sombra de dúvida, uma relação aberta é maravilhoso. Porque daí eu estou sempre trocando. Ah, não, essa pessoa está começando a me cobrar, eu vou para outra. Essa pessoa está começando a me cobrar, eu vou para outra. E tenho aquela lá onde ali tem alguns aspectos que eu gosto de observar. Mas o interessante é de que ele já estava mais ou menos vivendo uma relação aberta, mas ele não queria que ela tivesse. Aqui, de novo, fica essa questão do macho alfa. Não, eu posso ter o meu harém, tu não pode ter o teu harém. Será? Então, até que ponto isso, dessa maneira, serve? O homem ser substituído por uma mulher no trabalho. Ah, sim, isso a gente já falou. Mentira para a esposa, quantas vezes, né? Quantas vezes aí todos eles estavam nessa questão da mentira e o quanto é desafiador estar em verdade. Esse é o nosso maior desafio, estar em verdade. Eu preciso estar em verdade comigo para estar em verdade com os outros. Do contrário, eu estou simplesmente correndo atrás do rabo, no emaranhado, e não adianta. A verdade tem sempre perna curta. Um dia vai aparecer. E aí, no que aparecer, e agora? Como fazer? A mulher fazendo sucesso na rede, ele não. Bom, ali vem essa situação, né? Que tem um outro ponto antes aqui, a falta a falta de desejo tendo que ser sustentada. Então, e o homem fazendo o papel da mulher. Ali né, depois que aquele cara, ele diretor da empresa, ele perdeu o emprego, a mulher dele ficou apavorada e disse, bom, eu vou começar a fazer alguma coisa. Afinal de contas, eu tive esse tempo todo fazendo cursos, me aperfeiçoando, me aprimorando. Eu vou começar então a postar nas redes. E ela começou, acordou cedo, lá já no outro dia, estava ali colocando uma aula de yoga, colocando posturas, poses e frases e tudo mais. E isso começou a aumentar a quantidade de seguidores. E aí o marido ficou meio estranho, assim, não, como assim? Como assim a minha mulher fazer sucesso nisso daqui? Eu que sou o diretor de marketing e ela que está postando, elas estão olhando para ela só, não é o conteúdo que estão fazendo, começa a desdenhar. Então, o quanto é importante a gente perceber aonde que eu estou, então, em uma situação de que eu não estou confortável comigo e eu, para me justificar, eu começo a desqualificar outra pessoa. Começo a desqualificar os outros, os seus produtos ou suas atividades. Aqui é mais uma vez uma atitude do meu ego maturo. A gente precisa o tempo inteiro estar percebendo, estar atento de que eu posso estar naquela situação para aprender. O outro, ele é simplesmente um parâmetro para que eu possa continuar evoluindo. Não é para me colocar para baixo, não é para eu ter que invejar, ver que é melhor ou que é pior, não. É simplesmente para ter uma referência. Como eu posso fazer melhor? De que outra forma eu posso fazer? Como eu posso evoluir mais? Aí eu posso seguir em frente. Agora, do contrário, quando eu fico arranjando desculpinhas e fico colocando esse monte de coisa, nossa, é só atraso. É só atraso e eu não consigo ir em frente. E aí o dilema para ele é aceitar essa mulher que daqui a pouco ela possa estar tendo uma receita. E essa receita possa estar bancando mais e mais coisas na casa. E aí? Como seria? Uma vez teve meu irmão tinha uma conhecida, uma amiga, que ela era filha de uma família riquíssima, riquíssima. Ela não precisava trabalhar. Ela tinha uma mesada gigante por mês, porque era de um grande grupo. E se envolveu com um homem, e aquele homem, ele de repente ele não aguentou. Ele não aguentou porque ele, por mais que ele trabalhasse, ele não conseguia chegar na mesada que ela tinha. Sei lá, a mesada era algo em torno de 30 mil reais por mês, sem precisar fazer nada, e ele, quando muito, tinha seus 10 mil reais. Então, naquela situação, ele se viu muito desconfortável, ele não conseguia ser o não provedor da família. Ele não conseguia se colocar, se perceber de que, ok, aquele é o dinheiro dela e ela pode fazer o que ela quiser e tudo mais, mas ele tinha a condição dele de poder tocar. Então, quantas vezes a gente às vezes se depara nessa situação? Seja o homem, seja a mulher. Já vi também outras relações onde, no caso, a mulher, ela também faz algumas coisas, faz a sua atividade, e o homem é completamente provedor, e aquela mulher na sua atividade, que gera, sei lá, 10% da renda do homem, se vangloria, se coloca numa situação de muito maior de soberba, de que eu faço, eu aconteço. E aquele homem também não saber se
se fazer respeitar ou se colocar em uma postura de que não é uma questão de quem é melhor ou quem é pior. A questão é de como a gente possa fazer diferente. Estou passando por isso, mais ou menos por isso. Ok, Lika? Bom dia, pura verdade, sem dúvida. Então, traz um pouco mais, se tu quiser, Lika. Então, o importante é a gente perceber de que a gente não tem uma competição. O importante é a gente perceber de que cada um tem o seu espaço, tem a sua condição de poder crescer, evoluir, e de que eu não tenho que ficar buscando na outra pessoa a forma de eu me locupletar ou de eu me sentir maior. O outro no relacionamento é sempre algo para que a gente possa crescer juntos. Então, se de repente um tem uma renda maior do que o outro, não quer dizer que ele é melhor ou pior. Eu me lembro lá em casa, o pai, como era o provedor, e ele sempre dizia, não, tu não vai trabalhar para minha mãe não trabalhar, mas ao mesmo tempo fazia com que isso deixasse ela dependente dele. E aí ela então tinha que estar sempre pedindo dinheiro, fazendo, e ele reclamava, brigava, não, por exemplo, que tu estourou a conta, tá, ok, simples, é só deixar ela trabalhar. Deixa ela trabalhar, deixa ela fazer alguma coisa e deixa ela ter a renda dela. Não podia isso daí. Eu entrei para o trabalho espiritual, que meu namorado faz parte, ele ficou emburrado. Então, aí vem essa situação do ciúme, né? Então, ao invés de chegar e perceber, uau, por que não? E por que não? Qual é o problema dessa outra pessoa de se tornar alguém melhor ou ser alguém mais importante? Olha a gratidão, digamos assim, que ele poderia estar sentindo de repente, uau, eu pude trazê-la para esse lugar, para esse espaço, e ela perceber que ali era o lugar dela e ela deslanchar, ser realmente alguém muito forte, alguém muito grande. Ando falando para entrar, entrei e ele falou que tinha que avisar ele. É muito comum isso. E aí o ponto é dizer, ok, tem que avisar por quê? O que pode acontecer? Não, pode acontecer de que tu não vai saber o lugar certo. Ok, então me mostra o lugar certo. Eu gostei da ideia. Estou a fim de fazer. E qual é o problema disso? Ninguém é melhor ou pior. Lembrando, gente, a impermanência, uma das leis universais é a impermanência. E na impermanência, a gente passa a perceber que nós não somos, nós estamos. Então, como nós estamos, ele está naquele momento, ele pode estar na frente. Mas em outro momento pode ser que tu tomes a frente e isso vai estimulá-lo a poder crescer, a poder evoluir. Então o ponto é poder trazer uma revelação amorosa, dizer, ok, vamos lá, querido namorado, tu me chamou para ir, eu me senti convidada, me senti parte desse espaço e eu realmente quis ir. Eu não entendi que eu tinha que te pedir permissão. Na nossa relação, quando eu vou ao mercado, alguma outra coisa, eu tenho que te pedir permissão para ir ao mercado? Tu, quando vai jogar o teu futebol, tu tem que me pedir permissão para jogar o futebol? Existem determinadas coisas que são implícitas, são normais, são básicas, e eu entendia isso como uma coisa implícita, normal, básica. Se existe alguma preocupação, me traz então, me exterioriza qual é a tua preocupação, que não um simples ciúme de eu estar, de repente, frequentando um espaço com mais pessoas. E aí a gente ficar buscando entender qual é a parte do outro. Às vezes o outro simplesmente não traz a verdade de toda a questão e a gente fica ali meio vendido, tá? Mas tu tá bravo, tá chateado, por quê? Então, quando a gente começa a trazer isso, daí a gente pode evoluir. Ok, vamos lá, vamos escolher então um lugar. Por exemplo, eu poderia ficar chateado com a minha esposa daqui a pouco porque ela resolveu ir para academia, aquela academia é a única mulher. Não, mas eu estava dizendo que tinha que ir para academia, aí quando eu vou para academia, aquela não é academia. Tá, ok. Na verdade, não é que aquela não é academia. Ali eu estou me sentindo vulnerável porque pode ter uma possibilidade de ela ser assediada por outra pessoa. Ok, mas o assédio está sempre disponível em qualquer lugar, não é na academia. Então, na verdade, eu tenho que ver, havia um aspecto em mim que eventualmente poderia estar inseguro, e aí essa insegurança achava que era mais fácil de ficar com essa pessoa ali próxima e aí não ter exposição. Percebe? São vários truques. Né? E aí quando a gente olha para isso daí, eu preciso perceber, no caso desse exemplo, né? Esse homem precisaria então tomar consciência, aprender a se amar um pouco mais e perceber se surgir alguma outra relação. Ok, surgiu uma outra relação, significa de que aquela mulher não era boa o bastante para ti, não de que tu fosse fraco ou forte demais para tê-la. A relação a dois é uma relação em equilíbrio. Mulheres que trabalham fora e mais feliz pode
de também poder se manter, sem dúvida. Eu acho que o labor não é nem só por uma questão de poder se manter. O labor é um ato de entrega. A minha melhor forma de eu me expressar, aonde que eu estou trazendo o meu melhor para a vida. E aí, nesse meu melhor para a vida, o resultado, o dinheiro, é simplesmente o quanto eu estou entregue naquilo. E o quanto eu estou disponível, ou tendo a tempo, a disponibilidade para tudo isso. Então, algumas vezes não é questão de que eu sou melhor ou sou pior. Não. É realmente a convicção na entrega que se dá para aquela questão. É o resultado, é isso daí. E existe uma lei também universal que é a remissão. E nessa remissão, às vezes a gente patina, porque eu estou olhando para o lugar errado. Em um determinado momento eu posso chegar e olhar para aquele outro lugar e as coisas fluírem. Como, por exemplo, isso que tu está trazendo, Lica. Eu estou negando a espiritualidade. De repente, no que eu abro todo aquele meu tempo que eu estava negando, eu começo a fazer um salto gigante e ir lá para frente, por algo que eu vinha negando desde lá de trás. E aí eu conseguir ter avanços, desenvolvimentos que de repente aquela outra pessoa podia ser que ela estava engatinhando ainda. De repente tu és uma pessoa muito inteligente, utilizando as métricas, digamos, de colégio, que poderia estar lá numa terceira, quarta série, e aí tu entrou para a primeira, e aí o teu namorado está lá na primeira, porque ele tem ali condições de estar na primeira, segunda, então pode ser que o teu avanço seja muito rápido. E é o que está certo, o que está errado. Não, não tem certo ou errado, são simplesmente situações de que cada um de nós tem na sua jornada de vida. Eu falei para ele, você ficou falando para eu entrar e quando eu entrei vocês ficam assim? Sim, sem dúvida. E aí é um ponto importante, né? Aqui a gente precisa aprender também a mudar a forma de linguagem. Quando eu falei, você fica assim. Então o ponto é, tá, ok, você pediu para eu entrar, eu me senti convidada, eu entrei. Agora que eu entrei, eu estou gostando. Por favor, me explica então melhor. Eu estou tendo a sensação de que tu está desconfortável, que tem alguma coisa que tá ruim, ou que tu já tenha verbalizado que está ruim. O que está ruim? Me ajuda a entender o que está ruim. É uma situação de permissão? Não. Então vamos avaliar onde que a gente tem que pedir permissão. Então tu tem que pedir permissão também para ir para o futebol, para te encontrar com os teus amigos, para outras situações semelhantes a essa, para fazer um curso novo? É isso? O que a minha atitude, o meu comportamento envolve na tua situação? E aí a gente poder entender o que tem sem acusar. A questão nossa maior dificuldade na evolução dos diálogos é de que a gente sempre traz e joga a culpa, né? Agora que eu fiz, tu me julga, tu me critica, não, agora eu vou fazer. E aí eu entro em mais separação de amor. Eu preciso entender o que está doendo do outro lado para que eu consiga ir em frente. Mulheres são acessadas em todo lugar, até na live, sem dúvida. Mulheres e homens, já recebi um monte de cantada aqui e nos comentários e tudo mais. Então, o que mais? A mulher fazendo sucesso, vamos ver mais um pouquinho no filme lá. Aí outra distorção, né? Tem um dos homens, aquele que foi preso lá por conta da ex-esposa, e aí a filha dele diz, não pai, tu tem que te relacionar, cria uma conta para ele no Tinder e fica montando toda a vida dele. E aí governando ele, não, hoje tu vai sair com fulano, amanhã tu vai sair com Beltrana, depois tu vai fazer isso, vai fazer aquilo, agora tu tem que usar essa roupa, agora tu tem que usar essa outra. É uma total inversão dos papéis. Né? Dentro dos relacionamentos, lá do Bert Hellinger, a gente precisa perceber que sempre quem vem antes é o grande, quem vem depois é o pequeno. Mas como esse homem ele não consegue se aprovar, se aceitar e tudo mais, ele simplesmente deixa sempre com que qualquer outra pessoa externa seja superior a ele. Ele está sempre apaziguando, está sempre fazendo panos quentes ali para amenizar as coisas, mas sempre cedendo ao que a outra pessoa diz. Eu quero ir para tal lugar, sim, eu vou para tal lugar. Eu não quero ir para tal lugar, ok, não vamos para tal lugar. Será que é essa forma? Aonde que de repente isso pode estar também na nossa jornada? De que outra forma a gente pode fazer? Eu preciso sempre lembrar de que os filhos são os pequenos. Aquela questão de que algumas vezes a gente vê em famílias, eu só consigo fazer com que meu filho coma se ele estiver vendo esse filminho, se ele estiver vendo essa sériezinha. Isso é o maior veneno que existe, o maior absurdo, porque essa criança ela vai estar sempre tendo depois a compulsão, porque ela vai ver uma televisão, vai ver um filme e ela vai querer comer.
vai ser uma pessoa gorda, ela não vai prestar atenção naquilo que está fazendo, e quando ela estiver comendo, ela não vai sentir prazer na comida. E isso ela nunca vai saber qual é a dosagem correta daquela quantidade. Enquanto ela é pequena, a mãe ali, ou o pai, tem aquele prato sabendo qual é a quantidade de alimento que tem para dar. Mas e depois, quando for grande, qual é a quantidade que vai ser? Ela vai realmente perceber ou ela vai ter preenchido essa informação de que alguém tem que estar dizendo para ela o quanto deve de continuar de comida ali? Eu falei que vamos sentar e conversar sem as birras dele, sem dúvida. Sem birras e sem julgamentos, Lica. Sem birras e sem julgamentos. Sem as birras dele e sem os teus julgamentos. Porque percebe como a gente entra na birra também? O simples fato de eu julgar e dizer que o outro tem birra significa de que eu também tenho birra. Lembra? Se doeu, pega que é teu. Então a gente poder pegar essa parte, tá, ok, agora eu tenho uma parte em mim que ela tá também fervendo aqui, borbulhando com desejo de fazer por birra. Só porque tu disse que não queria que eu fizesse. E a gente tem esse potencial. Todos nós temos esse potencial. É muito bacana a gente poder olhar e observar. Por isso que eu trago o tempo inteiro, por isso que eu trago o tempo inteiro essa questão da gente pegar e olhar, olha, aonde que é teu? Aonde que é teu? Aonde que eu tô tendo? Né? Esse é o espelho. Então, se ele está agindo com birra, tá, ok, em algum momento eu ajo também com birra. Agora eu sei como é que é sofrer a birra alheia. Birra, tem lá no YouTube até, tem lá no YouTube já gravado birra. Birra, obrigado por mostrar como é que é sofrer a birra. Aí eu vejo como é que é causar a birra, eu vejo como é que é sentir a birra, eu limpo a birra, pronto, eu posso ir para uma conversa, um diálogo a dois, sem ter que provar eu estar com a razão ou estar sem a razão. Eu querer ser defendido, eu querer ser acusado, eu simplesmente ser quem eu sou. Bom dia, André, bem-vindo. Estamos falando sobre a sériezinha O Macho Alfa, do Netflix. Eu acabei esquecendo o nome do filme que tu disseste ontem e aí não vi lá. Que mais? A ex que ainda se sente oprimida e não aceita a escolha da filha. Isso eu já trouxe ali também. E aí ela cria a briga com todo mundo, com a mediadora, com o ex-marido, com a filha. E não, porque vocês nunca mais vão querer. E aí nessa situação, né, porque ela estava morando na casa que era deles, e aí como a filha foi para a casa do pai, aí a mediadora disse, ok, então agora seria o caso de repente de tu procurares uma outra casa para que eles possam voltar a estar na casa, já que a casa tinha ficado para quem estivesse com a filha. Quer dizer então que agora estão ainda por cima me expulsando de casa? Quando a gente tá com o ego imaturo dominando, gente, não adianta. É impressionante tudo. O mundo está sempre contra nós. Não é uma situação de sensatez, de saber, opa, não faz mais sentido então pagar a pensão, porque afinal de contas, se a pensão é para o filho, se a filha está com ele, não tem mais por que pagar a pensão. Não faz mais sentido ele ter que bancar a casa, porque se afinal de contas a casa tinha ficado com aquela outra esposa por conta dele. Ou seja, aquela mãe estava simplesmente se usufruindo ali da situação de ser cuidadora da filha para ser sustentada. Então a gente precisa perceber que, na verdade, o que ela estava brigando e fazendo todo aquele circo não é isso. Era porque a vida estava chamando ela a ter uma postura de responsabilidade e simplesmente buscar como se virar, como fazer a sua parte, como crescer, como evoluir. Então, nesse ponto, a sériezinha mostra que todos eles estão em algum ponto sendo chamados, e é isso que acontece. Os conflitos, os atritos vão sempre existir. Os atritos significam os momentos de que nós estamos sendo chamados a evoluir, a dar um passo adiante. E tem o quarto elemento da série, que ele é um policial, e ele está passando por um momento que ele está com baixa libido. E a mulher ainda ali fogosa, chamando e tudo mais, e ele tenta de algumas maneiras fazer acontecer, mas não está conseguindo. A série é Macho Alfa, tá no Netflix, Macho Alfa. Muito engraçada, muito interessante, traz várias reflexões. Eu assisti só o primeiro capítulo, acho que são 9 ou 11 capítulos, não vi direito quantos são, e diz o meu filho que a partir do sexto ele começa a ficar mais bacana, que daí mostra o curso dos homens aprendendo a desconstruir esse machismo, digamos assim, e a perceber outras óticas da vida e das pessoas e tudo mais. Vamos ver.
Vamos ver, acho que vai ser um conteúdo bem bacana e bem complementar a tudo isso que eu trago aqui, que é como lidar com as nossas emoções, relacionamento, Ho'oponopono emocional e tudo mais. Então, que mais que tem de bacana? Deixa eu ver, tem mais um item aqui. As crenças, né? As crenças e a resistência e a falta de verdade. E aí nessa questão das crenças, todos eles estão envolvidos nessas crenças. Eles vão e os homens, né, a dificuldade que eles têm de trazer a verdade entre eles. É um grupo de 4 homens que se dizem que são super amigos e tudo mais uns dos outros, mas eles não são capazes de dizer as suas dores, os seus dramas, as suas dificuldades. Eles simplesmente se juntam e aí eles jogam e falam de coisas e contam vantagem, mas não têm a capacidade de trazer o que é a dor, o que realmente está incomodando neles, de que forma eles estão fazendo tudo aquilo e que podem fazer diferente. E com as suas mulheres, né, aquela mais ainda, aquela dificuldade ainda maior, onde eles não conseguem trazer a verdade, dizer, olha, querida esposa, eu tô aqui com dificuldade na minha libido. Não é uma. Não, mas vamos lá, tu tem que me querer, tu tem que. E aí quando ele procura, não quero, hoje tô cansado. E aí fica essa guerrinha, né? E é uma guerrinha muito chata o tempo inteiro. E aí depois aquela outra parte do homem que começa a ver a possibilidade de ser sustentado pela esposa, não, isso daqui é demais para mim. E aí ele segue com uma imagem na cabeça dele de que como ele deve ser. Ele precisa continuar representando. Não, eu não posso cancelar o jantar com os meus amigos, porque afinal de contas nós precisamos inaugurar a casa aqui. Eu chamei todos e eu preciso mostrar a eles essa casa maravilhosa, que tem 5 banheiros, 6 quartos ou 5 quartos, parará. E ele fica negando a situação da demissão que ele passou. Que mais? Eu acho que é isso daí. Então, para que a gente possa, sem dúvida, se observar cada vez mais, utilizem os filmes como essa forma lúdica de poder olhar para as questões. Pega depois de que tu assiste o filme, anota quais foram os aspectos que cada personagem fez, o que faz sentido, como é causar aquilo, como é sofrer a situação. E deixa uma perguntinha para ti, de que outra forma eu posso fazer? E de que outra forma eu posso fazer? E de que outra forma eu posso fazer? Para que à medida que tu vai tomando consciência dessas situações, tu possa também te observar. Por isso que eu digo que o primeiro passo mais importante na evolução do ser humano é a autoobservação. Quando eu começo a me observar, eu posso aprender a me amar, me aceitar ali nas minhas virtudes, nos meus defeitos. Os meus defeitos, se eu buscar, então, com autorresponsabilidade, como eu posso fazer diferente? E de que outra forma eu posso fazer? E de que outra forma eu posso fazer? Só assim a gente pode verdadeiramente crescer. Do contrário, eu fico limitado, eu fico preso e eu não consigo ir em frente, eu fico amarrado àquelas mesmas situações. Para quem ainda não se inscreveu, corre lá, gente, corre lá. Segunda-feira, dia 30, vamos estar começando a jornada O Cavaleiro Preso na Armadura. São 9 encontros onde a gente vai aprender a olhar, a observar esses aspectos do cavaleiro de uma maneira muito tranquila. Ao invés de ficar julgando, criticando aquele cavaleiro, nós vamos respirando também. Nós vamos sentindo aonde eu tenho minha armadura. Minha armadura, seja ela a minha distração de ficar nas redes sociais, minha armadura é o meu modo de agir e comportar com a minha família de origem ou com as dos meus relacionamentos e com os meus filhos. Minha armadura é no trabalho, onde eu tenho que ser sempre o melhor, ser sempre o the best. Então, aonde que é a minha armadura disso daqui? Aonde que eu preciso me desconstruir para que eu possa fazer diferente? Aonde que eu preciso também começar a olhar as minhas virtudes, começar a ver que eu tenho qualidades, começar a saber ter uma escuta ativa, para que eu possa também ouvir o meu companheiro, a minha companheira, sem ficar o tempo inteiro naquela disputa de ego, quem sabe mais, quem sabe menos. Vou entrar para a jornada, estou lendo livro, show de bola, venha, Lica. O livro é maravilhoso e eu tenho certeza de que o que nós vamos fazer na jornada é muito mais do que o livro. Nós vamos realmente refletir, né, passo a passo, ponto a ponto, para fazer essa jornada. Por que é tão importante de fazer aos poucos? Porque o nosso ego imaturo, ele detesta ser confrontado. Percebe, Lica, da mesma maneira do exemplo aquele do teu namorado, de que não, pois é, ele entrou na birra, nós também entramos na birra. Cada vez que a gente ouve um defeito, alguma situação nossa,
eu entro na birra, na resistência. Como o cavaleiro fica, né? Vira e mexe e diz, não, eu não estou aqui para suas gracinhas, não, eu não estou aqui para ouvir isso daqui, nossa, como tu é grosseiro, se eu soubesse que era para escutar isso daqui, eu já teria ido embora, eu não tenho força para ir embora. Então, são os detalhes dessa situação todo, desse conjunto, para que a gente possa se perceber, ok, aonde que eu estou nessa situação reativo, aonde que eu tenho que começar a ir me despindo, e através dessa jornada, de eu ir anotando, de eu ir observando, de eu ir refletindo, eu consigo ir percebendo de que todos, absolutamente todos nós, temos muito mais em comum com esse cavaleiro na armadura do que a gente pode imaginar. Então vamos juntos, dia 30, às 19 horas e 30 minutos, 19 e 30 minutos começa a jornada, até 20 e 45, para que a gente possa evoluir, para que a gente possa dar passos. Vão ser só 9 encontros, dá mais ou menos 3 encontros por mês, e vai ser muito bacana. Eu não entrei na birra dele não, falei que ele não sabe o que ele quer na verdade, sem dúvida, sem dúvida. Mas é que às vezes a forma de falar é como se a gente estivesse agindo também como birra. Então isso que a gente precisa entender, né? De que forma eu posso também me comunicar com as outras pessoas. E não que eu entre na birra da disputa. E outra, né? Se apareceu a situação de birra e é o que mais chamou a atenção, ok, aqui é o ponto a trabalhar. Aonde eu tenho alguma inflexibilidade também. Às vezes não aparece nessa relação para com ele, mas pode ser que seja para com o trabalho, para com os teus pais, para com irmãos, para com outras pessoas. E aí a gente, como não está conseguindo entender aquele aspecto que eu estou fazendo em um outro ambiente, eu preciso de alguém para me causar, para eu perceber que eu tenho aquilo. Consciente, negado ou inconsciente. Aí eu posso saber qual é o âmbito para eu poder crescer, evoluir e trabalhar em mim. Ok, ladies and gentlemen, obrigado então por mais esse dia maravilhoso. Vamos em frente, obrigado por todos os comentários, obrigado pelos presentes. Amanhã, sexta-feira é dia de celebrar. Celebrar a semana, a gente recapitular tudo que a gente viveu, tudo que a gente aprendeu, tudo que a gente conversou nessa semana, para que a gente possa perceber, opa, a semana ela realmente trouxe algumas coisas novas. Não foi só ir lá e ouvir, não foi, os dias não passaram em vão. Eu ouvi situações, eu experienciei, eu testei, eu me testei, eu comecei a fazer alguma coisa nova. Então, é sempre muito importante de a gente observar que estamos aqui para crescer e evoluir. E o nosso ego imaturo, ele não quer olhar para trás, não quer ver o que a gente está evoluindo. Ele gosta muito de ficar remoendo aquelas coisas negativas, principalmente para se deixar preso, dependente ao pensamento, à mente que mente. Então eu preciso ir mostrando que eu estou evoluindo, mostrando que tenho condições de crescer, de aprender, de experienciar e de poder ir em frente. Obrigado também a todos vocês pela paciência, pela disponibilidade, pelo tempo que se permitem para também ouvir e refletir tudo isso que eu venho trazendo. Obrigado a todos e a todas. Beijos e abraços. Até sexta-feira, 7h29 da manhã. De segunda a sexta-feira, 7h29 da manhã. Esse é o nosso local de encontro aqui. Tchau, tchau. Um ótimo dia. Obrigado, Keisa. Obrigado, Lica.